Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o César para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal, caso você não seja inscrito. E gostaria de convidar vocês para conhecer a nossa plataforma, que é o Teorema Militar, tá? Que é uma plataforma de matemática específica para concursos militares. E aproveito para convidar vocês para essa semana, a partir de amanhã, dia 19 de outubro, nós faremos a semana de imersão para lançar o curso de Física, galera, do Teorema. Pessoal, hoje estou aqui para comentar sobre a prova da EPICAR, tá? Prova que eu me inscrevi para fazer. A aeronáutica, ela permite que você faça a prova mesmo sem idade, né? E eu estou aqui para comentar essa grande prova que foi da EPICAR do ano de 2020, tá, galera? O que acontece? Eu fiz a prova, então acho que é um comentário mais fiel aí, talvez, do YouTube, porque eu estava lá, né, de máscara e tudo, não é isso? Fiz a prova junto com os alunos e eu posso falar exatamente como que foi a prova. Acho que talvez seja o comentário mais fiel de provas que eu fiz esse ano, porque foi a única que eu realmente estava lá para fazer. Bom, galera, eu vou contar o meu resultado para vocês, o que aconteceu, conferi aí com os cursinhos, né, com o pessoal que foi publicando. Vou contar o resultado para vocês daqui a pouco, mas antes vamos comentar aí sobre essa prova, que foi, para começar, uma prova muito parecida com o que as provas da EPICAR sempre foi de cobrar. Beleza? Não teve nada assim muito diferente. Algumas coisas chamaram a atenção, mas eu já vou comentar. E eu vou começar pela prova de português, galera. Que essa prova eu achei que foi bastante comum, bastante do padrão da prova, da EPICAR, que costuma ser, né? Vem sempre um tema, né? A prova da EPICAR, ela sempre coloca um tema e coloca todos os textos, e geralmente a redação também ela coloca em cima desse tema. E o tema dessa prova de português foi intolerância, galera. Então falou sobre várias coisas, sobre agressividade nas redes sociais, sobre intolerância de vários tipos de opiniões, né? Que hoje em dia, de fato, você é um coliseu, né, galera? O pessoal se gladia aí, briga muito por opiniões. Então a EPICAR explorou esse tema, né? Os textos, eu não gostei muito dos textos, mas enfim, isso não tem que gostar nem que desgostar, né? Mas enfim, os textos bem pueris assim, mas enfim, bons textos para fazer questões, isso que importa, tá? E foram questões muito bem feitas, tá? Cobraram-se predominantemente o que é costume, interpretação de texto, tá? Então realmente foi uma prova totalmente interpretativa, diferente da AFA, que costuma ser interpretativa e foi bastante gramática, mas claro que caiu as suas gramáticas aqui, mas manteve muito o padrão que é costumeiro aí na prova da EPICAR, tá? Caiu algumas figuras de linguagem, como sempre cai, né? Caiu uma questão sobre isso, e o restante não tem nem muito o que comentar, galera. Mas uma prova assim, que quem estuda para EPICAR, com certeza fez as provas anteriores de português e estava esperando esse nível de prova, não teve nenhuma novidade, tá? Eu peguei a minha prova aqui, foi a versão C, tá bom, galera? E aí na versão C, logo depois veio matemática, tá? Prova de matemática, comentário sobre a prova de matemática da EPICAR. Uma prova também muito parecida com as provas anteriores, mas eu salvo um detalhe. Esse ano eles resolveram cobrar mais geometria, galera. Então teve mais questões de geometria do que o comum. Geralmente tem 2 questões de geometria. Esse ano, se eu não me engano, aqui teve 4, galera. Na verdade, não, teve bem mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, teve 6, galera. 6 questões que envolviam geometria. Na verdade, não, galera, muito mais. Foram quase 8, foram 8 questões que envolveram geometria, tá? Foram 8 questões que envolveram geometria, então foi metade da prova que envolveu geometria. Claro que teve questões aqui, galera, que não foi geometria plana. Geometria pura, né? Se você for pegar geometria pura mesmo, teve uma aqui, 1, 2, 3... 4, basicamente umas 4 ou 5 questões de geometria pura, tá? Mas algumas envolveram outras coisas, inclusive tem uma delas que vai no lá, eu já vou comentar. De resto, questões tradicionais de EPICAR, né? Como expressões numéricas, teve 2 expressões numéricas grandes aí, depois coisas de porcentagem, de interpretação de gráfico, então também manteve muito padrão. Agora, questões para anular, na minha opinião. Uma, galera, eu tenho certeza que vai anular, tá? Eu tenho certeza que vai anular, porque está faltando um dado, galera. Está faltando um sinal, tá? Que é essa questão aqui, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo identificar.
Na versão C é a questão 23, mas é uma questão que dava uma figura, galera, e falava que o perímetro formava um polinômio. Só que tá faltando um sinalzinho demais aqui, galera. Tá faltando um sinalzinho demais. Na verdade, se você colocar positivo ou negativo, vai acabar dando a mesma alternativa. Mas mesmo assim, cabe recurso e nós entraremos com recurso. Essa é certeza que vai anular, galera. Porque quando na formulação da questão há algum defeito, nós podemos entrar com recurso, tá? E a outra questão que, na minha opinião, é muito questionável, mas os cursinhos deram a resposta que eu coloquei e tal, porque é a menos absurda, assim, mas eu vou entrar com recurso nessa questão, tá? Na questão do baralho, eu vou entrar com recurso porque ele não deixou explícito se o jogo de 21, né, que para quem fez a prova, se o jogo de 21 tem que completar 21 pontos certinho, ou se eu completar mais, eu também ganho. Isso devia estar explicado aqui. Não tá no edital que você tem que saber jogar 21, galera. De verdade. Então ele tinha que explicar isso. E se ele falar, aliás, né, o que dá a entender aqui que pode ser 21 exatamente, ou se eu fizer 30, eu já fiz 21 e eu ganho, tem duas alternativas corretas. Tá? Eu não vi os cursinhos questionarem isso, mas eu vou mandar um recurso sobre essa questão. De qualquer forma, eu também acertei. A maioria das pessoas ficaram entre B e D, e a resposta correta, pelo jeito, era D. Tá? Eu coloquei a D aqui, mas porque eu vi que era menos absurda, porém eu não concordo com essa questão. Bom, questão de inglês, galera. A prova de inglês. A prova de inglês também, mesmo padrão, tá, pessoal? Uma prova tranquila, uma prova que, se você soubesse vocabulário, basicamente você fazia a prova inteira, porque de gramática aqui mesmo, poucas questões, galera. Se não me engano, foram 2 ou 3 questões de gramática. Se você soubesse fazer interpretação de texto, de vocabulário, no caso, né, em inglês, você faria essa prova tranquilamente, galera. E eu falo pra vocês, não saiu do padrão. Na verdade, nenhuma prova que saiu do padrão, nenhuma da matéria. Eu só chamo atenção pra parte de matemática, porque realmente eu achei que caiu mais geometria do que o comum, beleza, galera? Na minha opinião, analisando as provas anteriores, eu acho que caiu muita geometria, tá? O que não é tão comum na prova da Epicar, claro, que eles misturaram a geometria, né? Se vocês verem algumas questões de geometria, teve com MDC, com probabilidade, muitas questões bacanas aí, mas mesmo as que caíram puramente geometria foi bastante. E no final, galera, vou falar sobre o tema de redação, um tema também batido, né? Que nem a ESA fez, a AFA também. Esse ano o pessoal não teve muita criatividade, foram temas bem tranquilos, que eu acredito que todos tenham condição de fazer esse tema de redação. Não precisa ser um expert, um virtuoso em redação para você falar sobre esse tema. O tema foi como colocar em prática o desafio proposto por Afonso Romano para sermos no cotidiano urgentemente delicados. Então ele deu um texto aqui desse tal de Afonso Romano e claramente ele relacionava com todos os textos de interpretação da prova de português, né, de interpretação de texto. Então, sinceramente, um tema muito tranquilo, galera. Eu acho que qualquer pessoa poderia falar disso muito tranquilo. E foi o que eu tive a impressão no local de prova que eu fiz ali em São Paulo. Todo mundo falou que fez uma redação bem tranquila. Bom, vamos lá para o meu desempenho, né, galera? Vamos lá como que eu fui aqui na prova da Epicar de 2020, né, galera? Que eu fui lá fazer. Bom, português foi a minha pior matéria, galera. Eu acertei 12 questões de português. Das 16 eu acertei 12 questões, galera. Eu errei 4 questões. E foram questões que realmente eu não lembrava, galera. Faz muito tempo que eu não estudo português. O último concurso que eu fiz foi o da AFA em 2015. Então, realmente faz tempo que eu não estudo português, mas foi muito bem. Acertei 12 questões aí de 16, né? E as questões que eu errei foram de gramática, galera, que envolviam muitas regras aí que eu não lembrava, né? E teve uma de interpretação que eu errei que eu também não entendi. Vou perguntar para algum professor de português logo mais. E foi esse meu desempenho, galera. 14 questões de 16, aliás, 12 questões de 16. Bom, matemática, graças ao bom Deus, felizmente eu gabaritei, né, galera? Pelo amor de Deus, se eu não gabaritasse professor de matemática, eu fiquei até preocupado de não gabaritar essa prova, que ia ficar como, né, galera? Mas claro, às vezes no meio da prova a gente erra, né? Mas graças a Deus eu estava bem concentrado. Eu fiz a prova 2 vezes, galera. Eu fiz 2 vezes a prova de matemática e eu acertei todas as questões de matemática, galera. Ah, mas não saiu o gabarito oficial. Eu sei, pessoal, mas a gente já viu correção no YouTube, já viu correção dos cursinhos, que são excelentes cursinhos, e eu me garanto também, né, galera? Vamos lá, Teorema Militar, me garanto aí, mas realmente bateu com os outros professores, tá? Então eu acertei todas as questões de matemática, as 16 questões, até mesmo a questão que vai anular, galera, que com certeza vai anular, que não é a do baralho, né? Que a do baralho até tem uma resposta ali possível, né? Que foi que eu acertei também.
mas aquela que faltou o sinal, mesmo colocando mais ou menos, eu coloquei a resposta correta, porque dava, só mesmo com mais ou com menos, dava a mesma resposta, beleza? Então eu acertei as 16 questões, galera, fiquei muito feliz, acertei as 16 questões de matemática da Epicar. E inglês, pessoal, como é que eu fui em inglês? Em inglês eu fui bem, fui melhor que em português, galera. Você tem 14 questões de 12, tá? Errei 2 questões, eu errei aqui uma questão que falava de vocabulário, as duas foram de vocabulário, né? As duas foram de vocabulário que eu errei. Realmente vocabulário, na minha opinião, é mais difícil que gramática em inglês, né? Mas eu errei só 2 questões. Bom, o resultado final, galera, eu acertei 42 questões de 48, eu só errei 6 questões. Estou muito feliz porque eu não errei matemática, né? Claro, né? Se eu errasse matemática, eu ia ficar bem chateado, né? Eu sou professor de matemática, né, galera? Então eu ia ficar bem triste. Mas, de fato, eu modéstia à parte, imaginava que eu ia gabaritar matemática. Mas eu fiquei muito feliz com português e inglês, pessoal. Então, o recado que eu dou para vocês é que, de fato, o estudo, você vê que ele dura, né? Por mais que faz tempo que eu não estude português e inglês, faz tempo que eu não faço uma prova, assim, militar, das Forças Armadas, né? Eu cheguei a fazer da polícia uns 2 anos atrás, mas mesmo assim faz tempo. Eu fiquei muito feliz e o interessante é que realmente as minhas dicas, elas estão aí valendo, mesmo que faça tempo que eu não faça provas português e inglês, né? Mas de fato funciona o que eu falo, graças a Deus. E é o seguinte, pessoal, eu chamo a atenção para uma questão de conjuntos que caiu aqui na prova de matemática do Epicar, que era uma questão que não dava para fazer por diagrama de Venn-Euler. E lá no Teorema Militar eu ensinei o pessoal a fazer por tabela, tá? Então eu dei uma lista só de tabela. Quem for do Teorema sabe disso. Eu dei uma lista que usava só exercícios que usavam tabela. Então o pessoal me agradeceu, falou que ficou feliz que aprendeu esse negócio no Teorema e conseguiu fazer essa questão, né? Por mais que o Teorema é um curso que está visando os concursos do ano que vem, já teve gente que fez esse ano como teste e tudo mais, e eles ficaram muito felizes que apareceu exatamente o que eu tinha dito. Eu não adivinhei nada, né? Mas eu ensino o edital todo. E esse bizu eu ensinei que dá tabela, porque é o seguinte, diagrama de Venn, galera, todo mundo sabe fazer, então dificilmente vai ficar caindo problemas de diagrama de Venn. Até na ESA costuma cair, não sei, esse ano caiu, né? Mas misturou com probabilidade. Mas mesmo assim, né, pessoal, o pessoal já tá cansado de cobrar diagrama de Venn. Então fazer uma questãozinha de conjuntos com tabela é show de bola. Então foi isso, galera. Resumindo, a prova deve ficar muito tranquila no quesito surpresa, não teve nenhuma surpresa, né? Foi uma prova, lógico, difícil, a prova da Epicar é difícil, mas uma prova que manteve os padrões dos anos passados, beleza? Desempenho aí, 12 de português, 16 de matemática, 14 de inglês, esse foi o meu desempenho, creio eu que fui aprovado. Eu fiz a redação também, vamos ver se vão corrigir minha redação, porque provavelmente por causa da idade eles vão cortar ali na primeira classificação, né, antes da redação. Mas eu devo aparecer meu nome lá, não sei em que posição vou passar, creio eu que entre os 100 primeiros provavelmente passa, porque foi 8,75 de média, uma média boa. E basicamente foi isso, galera. Vou pedir para vocês comentarem aí, se vocês fizeram a prova, comentar a média de vocês para a gente ver aí como vocês foram na prova. Beleza, galera? Pessoal, um abraço a todos, tamo junto, até a próxima.